desenvolver a importância ou a inovação desse extrato aquoso de algaroba, como uma melhoria da sociedade em particular. Bom, aqui está o sumário, que faz um panorama de como iremos percorrer a nossa temática nesta feira. Começaremos abordando uma breve introdução, objetivos, falaremos da algaroba, do substrato, como substrato de baixo custo, a importância da produção de substâncias férteis, pectinases, conhecendo molecularmente essas moléculas, a importância dela para, sobretudo, a indústria de alimentos. Aí a gente vai ver o porquê, os resultados e discussões inerentes à nossa pesquisa, bem como as conclusões e a fundamentação bibliográfica que nos dá sustentação para defendermos a nossa dissertação nesta oportunidade. Bom, avançando, a biotecnologia, ela se debruça, fazendo aqui uma exposição simplória dele, propriamente dito, em buscar meios que sejam meios simplórios, de baixo custo, que possam notadamente servir na produção de bioprodutos, porque a indústria, a economia, ela busca justamente o aperfeiçoamento e a implementação desses meios, sobretudo aqueles meios naturais, que ao serem implementados irão baratear o custo da produção. A algaroba, por sua vez, a Prosopis biflora, é uma árvore de médio porte, ou se apresenta também como arbusto. Ela é notadamente encontrada e se adequa ou se adapta muito bem a meios climáticos semiáridos, justamente pelas condições de sua morfologia, tanto foliar como as partes vegetativas, como o tono, e consegue sobreviver. E é uma espécie que se adaptou e tem uma extensão de plantação muito grande, sobretudo na região nordeste. Climas quentes, sobretudo do semiárido, se adaptaram bem às condições de sobrevivência desse meio. Falando um pouco mais de algaroba, é uma espécie invasiva. Por quê? Porque ela veio muitas vezes de outras regiões e aqui foi implementada. E tomando como pressuposto isso, a algaroba passou, então, a ser notadamente, pela literatura, explorada como meio de implementação, como bem disse anteriormente, assim, sendo até redundante, mas tomando essa informação importante, para se produzir justamente esses bioprodutos que são de interesse industrial. O que não é uma inovação, e com o nosso trabalho, nossa pesquisa passa a ser, é porque o extrato meio líquido, porque ali você tem que dar todas as condições propícias para que o extrato aquoso enface os micro-organismos que se desenvolverão lá, e a gente vai entender por que depois, esses isolados, os chamados isolados fúngicos, a partir desses micro-organismos, os quais eu estou vos exemplificando e mostrando nesta feita, eles servirão, aquele extrato servirá de meio de cultura para o desenvolvimento desses micro-organismos. E a gente vai ver que esses escolhidos ali, eles se adaptaram bem a essas condições do meio, ou seja, um extrato submerso em que os micro-organismos ali se desenvolverão. As pectinases, por sua vez, elas são enzimas, proteínas, e essas enzimas elas vão ser produzidas a partir justamente desses isolados químicos. Então, o desafio é como montar um meio laboratorial em que esses micro-organismos ali eles possam se desenvolver, que não seja um meio natural, para que estas enzimas, as pectinases, elas possam ser desenvolvidas. Então, comprovadamente, os nossos autores passados, eles se debruçaram e ao fazer pesquisas, eles comprovaram sim que a algaroba ele tem esse potencial de produção enzimática a partir de um complexo enzimático formado. Então,
a ciência produz nas bancadas de laboratório os meios propícios a partir de um baixo custo de material para que, por exemplo, a indústria vinícola e de sucos de fruta, já que a algaroba é riquíssima em pectina, possa trazer condições favoráveis para que estes produtos alimentares sejam barateados através de uma fonte abundantemente encontrada no nosso Nordeste brasileiro, estados como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, que tem uma extensão muito grande de algaroba, né, a partir de um meio não convencional, que é o nosso extrato aquoso, a partir de fontes fúngicas, isolados fúngicos possam produzir as nossas pectinases para quebrar as pectinas e possam produzir bioprodutos que possam então servir como um redutor, por exemplo, da viscosidade do produto, diminuir o tempo de filtração, aumentar o rendimento de extração e melhorar a aparência a partir do produto final com o processo de teste de cristalização, minimizando os efeitos indesejáveis de um produto notadamente industrial, tornando aparentemente aquele produto o melhor possível ao ser consumido pelos clientes que adquirem este produto a partir desta produção industrial e a partir então da produção desses bioprodutos pela produção enzimática que ora a ciência tanto perfeita e diz o porquê é satisfatória a busca a partir desses achados na literatura. Então, fazendo um panorama a respeito de nossa metodologia implementada, a gente vai ver que o preparo do extrato aquoso, né, ele foi feito num percentual de 1%, volume por volume, e um pH de 5,8. A gente vai ver depois, nas análises fisicoquímicas, que a manutenção de um pH ideal para esses isolados fúngicos é importantíssimo, sobretudo para o meio de cultivo. E com relação ao meio de cultivo, a gente colocou uma concentração de 10% por volume de isolados de suspensão de colírios, que são os espólios assexuados, num volume de 1 × 10 a 7 por ml, para montar, né, esse meio adequado justamente de produção. Então, depositamos em frascos, num volume final que ficou de 10 ml. Então, a gente começou a analisar, né, a partir dessas condições aqui montadas, como é que se iria analisar, por exemplo, num espaço de 24 horas, como foi o caso, o potencial enzimático de cada isolado desse. E a gente vai entender que cada isolado desse trabalha numa condição fisicoquímica biometabólica diferenciada para poder ter um potencial dessa produção enzimática que a gente persegue, que é justamente a produção de nossas pectinases. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, a partir dessa análise fisicoquímica, foi perceber, porque a literatura é feita, que o crescimento microbiano através de uma determinação da biomassa é sim uma análise importante a se fazer, porque aqui afere a capacidade desse potencial desses isolados fúngicos de produzir as pectinases a partir de seu próprio crescimento. Então, o crescimento enzimático é uma chave importante para esse desenvolvimento e esse potencial. Então, o consumo enzimático também é importante, porque, percebam, nós estamos preparando um meio, e esse meio, o crescimento microbiano é exponencial. Então, como fornecer substrato suficiente para manter esse potencial em alta, para que esse potencial possa ser pujante? E a gente fez esse teste através de uma análise físico-química com determinação completa da DNS. A atividade enzimática, a gente pegou um substrato específico, 0,5 pectina cítrica, ou seja, um suco, para justamente com uma variação pequena do pH. Por quê? Porque o pH variando ou aumentando-se a temperatura vai comprometer justamente os ciclos de ativação dessas enzimas. Então, se só crescer e não adequar o meio,
fatalmente a taxa, né, de produção dessas pectinases elas vão decaindo. Então, o complexo enzimático, né, a partir de um substrato específico, por exemplo, o suco in natura de caju, foi utilizado para avaliar justamente a capacidade de se produzir, né, bioprodutos que consigam viabilizar, por exemplo, a aparência do produto final de um suco, por exemplo, de frutas, reduzindo a sua viscosidade, por exemplo, ou diminuindo a taxa de filtração, ou aumentando o rendimento de produção. Então, prezados, os resultados, fazendo uma análise aqui rápida de nosso trabalho para então nos aprofundarmos, os isolados fúngicos dos 3 que nós avaliamos, ou seja, aspergilos NA01SP, penicillium SP e Pseudomyces TP08, que são os 3 isolados fúngicos, o campeão deles, na nossa análise, com as condições que nós avaliamos, foi isolado o aspergilos, e a gente vai ver por quê. O aspergilos SP NA01. Por quê? Porque ele demonstrou no nosso estudo capacidade hidrolítica, né, de quebrar as cadeias alfa-1,4 das moléculas de poligalacturônico, né, que impedem que essas enzimas elas sejam disponibilizadas e possam ser, então, servir como fonte ou substrato para o crescimento microbiano. O potencial produtor dessas enzimas demonstrou esse isolado aqui maior capacidade em relação aos outros 2. E isso é inovador com relação ao nosso trabalho, porque se usou um substrato não convencional nas condições de cultivo que nós implementamos no nosso laboratório. Fazendo uma introdução importante, que a gente já fez lá atrás, mas retomando e condensando mais essas informações, a garopa prosópio de fora, nossa espécie, é uma espécie invasora, já vos adiantei, mas reforçando, ela se adequa bem a condições do meio, principalmente do semiárido, climas quentes e secos. A sua polpa, daí a razão de nós nos debruçarmos, segundo a literatura, a partir da garopa, fonte de carboidratos, achados na literatura dão conta de apresentar de 25 a 34%, tem proteína em abundância e também a nossa pectina, que é uma molécula segregada por nossas enzimas produzidas a partir dos nossos isolados fúngicos, ora nos apresentados. E por fim, o nosso extrato como meio de cultura, para produzir essas enzimas, além de ser capazes de produzir as pectinases, também tem enzimas proteolíticas que vão ser importantes, por exemplo, na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos. E aí a gente vai citar aqui, a priori, a penicilina, que foi capaz de desenvolver um antibiótico importante, né, para a sociedade no combate às infecções. Os objetivos, no geral, avaliar a produção de enzimas pectolíticas a partir do estado aquoso da garopa, usando fungos filamentosos como o penicillium, Pseudomyces e o aspergilos. Ou seja, pegar 3 isolados e avaliar a capacidade deles de produzir as pectinases, as nossas enzimas, para justamente quebrar essas moléculas de pectina presentes aonde? Na garopa. Especificamente nas vaias da algaroba, para justamente fornecer as condições, né, para que esses micro-organismos se desenvolvam e possam produzir essas pectinases importantes e também as proteínas importantes, né, que são denominadas bioprodutos, para que possam servir sim, né, na indústria com melhoramento da apresentação do produto final dos alimentos. Com objetivos específicos, determinar a concentração dos conídeos, que são os esporos assexuados para a produção enzimática para cada isolado. Isso é importante, né? Os conídeos, além da verdade, que são os esporos, ele vai indicar, determinando-se, né, a sua quantidade, o quanto a capacidade enzimática a partir dos complexos analisados, né, de sua produção. E isso é importante ser avaliado. O segundo objetivo específico é determinar o
crescimento fúngico, a partir da determinação do crescimento microbiano. Terceiro, determinar a concentração do substrato, porque o substrato é que vai nutrir os micro-organismos a se desenvolver. Então é algo também importante, a partir da quantificação dos ácidos reprodutores totais, que a gente vai adentrar mais para frente. Determinar as atividades das pectinases, lógico, que a gente já viu lá atrás, para se avaliar a atividade enzimática, a gente vai dispor comportamentos gráficos que vão indicar as curvas ascendentes exponenciais de crescimento potencial e capacidade desses isolados fúngicos. E a gente também verifica os isolados estudados, o qual terá maior habilidade na produção dessas pectinases até uma complementação do com o objetivo específico anterior. E por fim determinar as habilidades das pectinases, certo? E também a sua atividade como fonte também produtora de proteínas com esse objetivo, ou seja, produzir enzimas de interesse industrial para alimentação, para especificamente para a indústria de alimentos vinícolas e também de sucos de fruta, assim como outras áreas também do campo industrial. Das 44 espécies encontradas no mundo todo, certo? Onde são nativas da África, da América do Norte e da América do Sul, basicamente esse vegetal, algaroba, é encontrado praticamente em todo o mundo e veio de sua região nativa a se implementar aqui no Nordeste brasileiro e se adaptou muito bem, porque gosta de climas secos, áridos e quentes. Dos 44 gêneros, 19 são consideradas espécies exóticas, invasoras do nosso território, por exemplo, árido aqui no Nordeste. Conhecida nas áreas onde são introduzidas por seus custos e benefícios. Então, notadamente, a sociedade já se serve da algaroba. Não foi algo que começou do zero, não foi uma descoberta de agora. Foi algo que já é implementado usualmente pelas pessoas em sociedade. O farelo, por exemplo, da algaroba e suas vagens são importantes fontes de nutrientes que a gente já viu por quê? Porque tem carboidrato presente ali. E também serve como alimentação da ração animal. Então já é notadamente de forma muito mais usada em sociedade. Aqui nós temos uma classificação taxonômica, né, onde os nossos isolados pertencem ao reino fúngico, certo? Pertence ao reino, reino Plant, certo? E o seu gênero é o Prosopis e a espécie é Prosopis uniflora. Então aí está um conhecimento aprofundado acerca de onde está situado o nosso vegetal na classificação taxonômica. A algaroba, por sua vez, ela foi analisada fisicoquimicamente através da sua aplicação em laboratório. E demonstrou, como vocês podem ver, uma capacidade muito boa de ter um aproveitamento muito positivo por causa justamente dos açúcares totais presentes, bem como os açúcares reprodutores presentes também em sua composição fisicoquímica. A madeira da Prosopis uniflora é composto de 11 a 28% de quina, 25 a 30% de celulose, e isso foi um feito importante para a vida em sociedade, porque a sua madeira foi utilizada, por exemplo, na indústria da fabricação de móveis, justamente pela sua composição bioquímica. E no tocante à composição química das vagens, ela varia. Os achados científicos, eles variam, mas as suas variâncias, elas não são tão discrepantes. Isso apontando para justamente um viés, um direcionamento único com relação à sua viabilidade no tocante à existência, sim, desses compostos fisicoquímicos na sua composição. E a parede das sementes da algaroba, por exemplo, tem a sacarose como substâncias que são transformadas em farinha. Então, existem algumas localidades que esse farelo é utilizado muitas vezes no lugar da farinha de trigo, né, como fonte de carboidrato, de proteína para matar a fome das pessoas, já que o Nordeste brasileiro tem uma escassez de chuva e, utilizando uma espécie vegetal que associa as condições ambientais
com aspectos de fatores bioquímicos de composição pujante e adequada para fornecimento de alimentação humana, aí vem a pergunta: por que não utilizar essa fonte de carboidratos e proteínas para justamente produzir as condições que a ciência necessita para melhorar no campo industrial os produtos finais que ali são vendidos de uma forma muito mais barata? Ou seja, fazendo aqui uma paráfrase, ciência a custo-benefício a serviço da população e da sociedade. As substâncias pépticas e pectinases, as substâncias, são consideradas macromoléculas de alto peso molecular e desempenham um papel significativo na composição. Agora a gente vai conhecer um pouco a estrutura morfológica de nossa autóloga. Ela tem uma estrutura chamada de lamela média. Essa lamela média ela fica entre a parede celular das células vegetais superiores e serve como um adesivo. Então veja que as nossas pectinases ela vai ter um desafio de romper esses obstáculos bioquímicos para poder quebrar as pectinases que estão ali misturadas na parede celular do vegetal. Aqui nós temos uma figura onde na parte aqui, onde na parte gelatinosa, de aspecto gelatinoso, nós temos a lamela média e aqui em Urais nós temos a pectina. Então, como eu vos disse, as moléculas enzimáticas elas têm que romper essa estrutura toda para que possa quebrar essas cadeias numa reação hidrolítica para poder disponibilizar essas pectinas para que os nossos micro-organismos possam apresentar um potencial enzimático capaz de atender a indústria, por exemplo, a sociedade como um todo. Aí aqui nós temos um exemplo molecular da pectina, normalmente composto por ácidos em substâncias de ácido poligalactulônico, e a principal cadeia que liga esses resíduos de açúcares são feitos ou constituídos por ligações do tipo alfa-4. Então, a nossa pectinase ela vai quebrar essas cadeias para justamente disponibilizar essas pectinas para que nossos isolados possam se desenvolver. Na parte aqui embaixo, nós temos em a estrutura molecular, ela se apresenta de forma linear, e aqui embaixo nós temos cadeias laterais, também chamadas de resíduos, que formam uma região chamada de região de pelo, e constituída por uma região lisa, onde nós temos aqui uma sequência linear, uma sequência reta, falando de forma mais simplória, de cadeias de ácido poligalactulônicos ligadas umas às outras através dessas ligações, em A e em B. Aqui nós temos algumas enzimas, né? Eu quis apenas colocar as pectinases, alguns exemplos dessas, existem vários outros tipos, e como vos disse, ela serve para catalisar, ou seja, para facilitar, para potencializar a quebra de compostos pépticos encontrados nos vegetais. Então, o nosso substrato preferencial é a pectina e também o ácido pético. Trocando em miúdos, a pectina ela vai se tornar de insolúvel para solúvel, assim como também o ácido pético. Sendo ainda mais simplório, torna mais acessível, mais exposto às condições para que possa haver um perfeito aproveitamento na suficiência da existência desses produtos ali no meio, adequadamente preparado, e a gente vai ver que nós conseguimos isso porque tivemos um resultado positivo ao final. A partir, logicamente, sem nenhuma pretensão de sermos bonapartistas, mas sermos indutores, né, de estudos mais aprofundados, porque a ciência é feita assim, de conjunto em conjunto, de produção acadêmica científica, se produzindo cada vez melhor a capacidade de determinar substrato, por exemplo, no nosso caso, de adequar o crescimento microbiano, que já é de datas remotas, tidos aí como uma condição adequada para a produção dessas enzimas de interesse industrial farmacêutico da sociedade como um todo. Nós temos aqui
a Tessalonicenses SP, fazendo até um revival com relação à classificação taxonômica lá atrás, mas aprofundando um pouco mais com relação às estruturas morfológicas desses isolados fúngicos, que é importante que possamos entender. Por exemplo, a Tessalonicenses pertence ao reino fúngico da divisão Ascomicota e são espécies, né, filamentosas. Os seus esporos são chamados de astros, que estão aqui nas extremidades dessa figura ao lado. Então aqui é um condiosforo, tem uma estrutura alongada, onde esses esporos eles são ali produzidos acentuadamente, para que possam demonstrar também é um aspecto importante conhecermos isso, porque a produção de esporos indica que o micro-organismo se desenvolve bem no meio. Aqui nós temos o penicillium sp, que são decompositores, são saprófitos e obtêm seus nutrientes a partir de matéria orgânica, conhecido comercialmente pela sua capacidade de poder trabalhar bem no meio para a produção de químicos, ácidos orgânicos e antibióticos, como vos mencionei já anteriormente. O antibiótico é importantíssimo, que foi um grande achado para a ciência, foi justamente a penicilina. E ele possui, esse penicílio, uma escova, uma aparência de uma escova de cor, essa região aqui, que é o corpo de frutificação, onde fica as cadeias de colíbrios, né, ou de esporos ali aderidos, né, o que indica aí uma produção intensa do complexo enzimático formado para justamente indicar que o meio está sendo adequado para o crescimento daquele micro-organismo, no caso nosso, aqui do penicílio. Aqui nós temos o Aspergillus sp, e aqui nós temos as hifas septadas. No pé aqui nós temos a base, e nesse canal alongado aqui nós temos o condiosforo, as fiales, né, e a médula, né, que vão se aderir para justamente esse micro-organismo. O seu modelo, esse modelo estudado, ele foi capaz de ser, segundo a ciência, segundo a classificação do estudo desse fungo, né, dessa estrutura fúngica, né, como um sistema de reprodução sexual e de cruzamento obrigatório. Ou seja, sendo mais simplificado, seria uma capacidade que o micro-organismo que ora nos apresenta, capacidade dele superior em relação aos outros, porque ele se adapta bem e cresce bem pouco meio possível, desde que tenha ali fontes de carboidratos. A sua morfologia de reprodução assexuada é bem caracterizada, tornando-se simples a sua manipulação. Como vocês podem ver de fato, né? Nós temos aqui uma intensidade de produção desses ácidos, desses colírios, entendeu? Que estão o tempo todo dentro de uma condição adequada fisicoquímica metabólica de produção desses esporos, que vão justamente servir de caminho para a perpetuação e crescimento, né, desses esporos, desse micro-organismo no meio estudado, que é o meio aquoso. Aqui nós temos com brevidade a metodologia. Na metodologia nós temos 3 fases, onde nós temos na fase 1 o preparo experimental da obtenção, por exemplo, do nosso substrato. Na fase 2 a preparação do imóvel e também a preparação do biocultivo dos micro-organismos. E na fase 3 os testes, as análises fisicoquímicas, que indicou que o extrato aquoso da algaroba, né, foi capaz de caracterizar aspectos de teor de sólidos totais, que eu vou tratar a partir então de SST, e a determinação de açúcares redutores totais, que vão passar a chamá-los a partir então de ART. E o potencial de hidrogênio, ou potencial de hidrogenização, que é o nosso pH, que vai ser importante para a manutenção dessa capacidade de trabalho da enzima, porque através de um desregramento do potencial de hidrogênio, vai fazer com que o crescimento seja baixo, entre uma fase de estabilidade e a partir de então possa decair a capacidade de crescimento e de produção enzimática. Nós temos aqui a determinação do teor de pectina, lógico, porque é a nossa substância de interesse, e os micro-organismos, algumas referências para dar sustentação à nossa fundamentação, aquilo que nós falamos. E ora, também quero me desculpar com todos, né? Talvez aspectos externos tenham interferido de repente no raciocínio, mas graças a Deus chegamos ao final da nossa apresentação e ficamos a
atribuições das queridas e prezadas professoras aqui presentes. Muito obrigado a todos. Quero passar.